A paz do Senhor Jesus para todos nessa manhã. Eu venho nesse momento aqui mais uma vez no monte para clamar por nossa nação, clamar pela Igreja do Senhor, pelos nossos irmãos em Cristo, pelas famílias em geral que estão passando por essa grande adversidade. Sabemos que nosso Deus está no controle de todas as coisas e a nossa confiança está firmada nele, porque Ele é a nossa força, a nossa luz, a nossa verdade. É o nosso Deus que cuida de nós. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas nessa manhã eu queria trazer uma palavra para a nossa reflexão, meditação e intercessão, que fala aqui no livro de 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, ele vai dizer: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam de precauções, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e pelos todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Glória a Deus. Essa palavra aqui, em algumas traduções, ela vai dizer que nós devemos orar por todas as autoridades, porque Jesus, quando foi diante de Pilatos, e Pilatos achou que exercia autoridade por ter um poderio terreno, Pilatos chega para Jesus e diz que Jesus não respondia a ele, e diz: tu sabes tu que eu tenho autoridade para te prender, para te soltar, como também para te condenar? Jesus diz para Pilatos que nenhum poder ele teria sobre ele se do alto não for lhe dado, que sabemos que tudo, nosso Deus está em controle, porque a vida pertence a Deus, o dom da vida, Ele que dá, só Ele pode tirar. Então sabemos que todo o poderio dessa terra, humano, ele pertence a Deus. Mas nós vemos a ação do maligno na vida dos governantes, nós vemos como a Bíblia diz para nós conhecermos pelos frutos nós conhecemos, pela árvore nós conhecemos o seu fruto. Sabemos que a árvore que dá bons frutos, ela é uma árvore boa, mas a árvore que dá maus frutos é uma árvore má. E sabemos que nós temos condição, através da palavra de Deus, nós que conhecemos a verdade de Deus, a palavra de Deus, e sabemos que Deus está em controle de todas as coisas, que nada foge do seu controle. Nós sabemos que a palavra vai nos ensinar isso, que nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. E nós podemos observar os governantes do nosso país, ou até dos demais países, que é o governo comunista, essas pessoas que, na verdade, foram criadas por Deus, mas se tornaram instrumento do inimigo, se tornaram instrumento de Satanás. E assim, pelos seus frutos, nós conhecemos as árvores que são árvores que não dão bom fruto. Mas o que eu quero trazer com essa reflexão, que a Bíblia, mesmo assim, ela diverte, que nós devemos orar por toda autoridade constituída, porque eles são homens mortais como qualquer um de nós. Não é porque que nós estamos na presença de Deus que nós passamos a ser superiores a qualquer outro ser humano nessa terra, não. Nós tivemos a graça de ser alcançados pela essa palavra santa e gloriosa, podemos ter confessado a nossa fé em Jesus Cristo para nos podermos ser feitos filhos de Deus, como diz a palavra. Aquele que crê e for batizado será salvo. E Deus, poder de todo que nele crer, não perece, tem a vida eterna, ao qual se fez filho de Deus. Então nós passamos pela fé a confissão dos nossos pecados, a confissão, a aceitação do sacrifício da cruz, que foi nos oferecida pelo Espírito Santo. E uma vez que nós aceitamos essa condição de seguirmos o caminho de Jesus
na verdade, na sua luz, nós alcançamos esse mérito de sermos chamados filhos de Deus. E aqui uma reflexão para aqueles que ainda não tomaram essa determinação. Porque às vezes a gente segue tantas coisas, tantos pensamentos, tantas instruções, mas nós temos que examinar o nosso interior, como está com Deus. Não é pelo fulano, não é pelo ciclano, não é pelo pastor, não é pelo padre, não é pelo papa que você tem que ter certeza da tua salvação. Você tem que ter a tua certeza da tua salvação pelo Espírito Santo na tua vida, pela tua paz interior e saber que se você vive em paz, se você não vive em tribulação, você vive em paz porque você tem o Espírito Santo na tua vida, porque Ele é paz. Ele veio para nos trazer a paz, o Consolador. E se você ainda passa em angústia, em dúvidas, até mesmo da tua salvação, busque ela no seu interior, não busque no homem, não busque na palavra. A palavra te dá a direção para a tua salvação. E essa reflexão a respeito desse texto de 1 Timóteo, ele fala sobre os governantes que devemos orar por todo governante, todo governo instituído, porque nada que se forme nesse mundo não sem a permissão de Deus, ela não acontece, porque Deus, como eu disse, ele tem o poder da vida e da morte. Ninguém vai a lugar algum se Deus não permitir, porque ele tem o controle de tudo. Ele é soberano. E assim eu venho dizer, porque muitas pessoas hoje estão divididas, até mesmo com o governo, em situação que nós devemos orar muito pelo nosso presidente, e sabemos que embora muitas pessoas vão dizer, não, mas ele não é um homem de Deus, ou às vezes não crê que ele é até um cristão, mas o importante é saber que o nosso Deus que está no controle de todas as coisas, não é o homem que está no controle de todas as coisas. O que se necessita nesse momento, ao qual estamos passando, por essa tribulação no mundo, é, segundo a Crônica 7,14, meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, ele perdoa seus pecados, sara a sua terra. Então sabemos que a situação que estamos vivendo nesse mundo é só mesmo uma situação de humilhação perante o nosso Deus, de buscar Ele com sinceridade, porque só Ele pode mudar a situação, só Ele pode fazer o milagre acontecer em nossas vidas. Independente, não aqui só do vírus, porque muita gente está apavorada, muita gente está em depressão, muita gente está angustiada pelas percas materiais, mas é nesse momento que o Senhor requer que nós viemos buscar Ele, porque reconhecendo que só Ele é a solução para o nosso problema, só Ele pode mudar o rumo da nossa vida, nos levar num caminho seguro e reto, que é a sua palavra. E que nós devemos não ficar em cima do muro, até mesmo com os governantes, é orar por eles, orar para que o inimigo vil, cruel, que usa eles como instrumento, porque pelos frutos, como eu disse, já pode conhecer a árvore, mas não orar para que eles sejam destruídos, mas orar para que eles sejam libertos. Orar para que esses demônios que atuam nessas atmosfera do governo, eles venham ser dissipados, para que verdadeiramente o povo possa descansar, o povo possa ter paz. Porque não importa, hoje nós estamos vivendo uns dias ao qual a mídia, a televisão, ela te joga revolta, ela te joga ira, ela te promove todo o mal-estar espiritual na tua vida, tu não se dá conta disso, pelos fatos, pelos acontecimentos, até mesmo pelas mortes. Então isso vai te causando uma revolta no teu interior, se tu não vigiar, se você não vigiar, se você não buscar a presença de Deus, a paz que o Senhor pode te dar. Muitas pessoas vão perecer com depressão, muitas pessoas vão se tornar enfermas espiritualmente, até mesmo muitos que conhecem a palavra, às vezes pelas reportagens, pelas situações que o mundo está apresentando, ela detona a tua vida espiritual. Mas sabemos que a Bíblia diz, o mundo já está morto, o mundo jaz no maligno. E se tu olhar para o mundo, se você olhar para os acontecimentos do mundo, você vai morrer junto com ele. Então o meu conselho é orar
Você acha que os governantes não estão agindo de maneira correta? Ore para que o Espírito Santo trabalhe na vida deles, porque esse demônio que domina a vida desses homens venha cair por terra e venha ser liberto. É a mesma coisa quando você está num templo, onde chega uma pessoa possessa de espírito e ali é orado, aquele espírito deixa aquela pessoa, não é diferente. A oração do justo flui muito seu poder naquilo que ele pede, naquilo que ele clama, naquilo que ele confia, e você pode interceder para essa nação, você pode aproveitar esse período que você está, assim, em isolamento, porque isso é um querer do homem, não é um querer de Deus, porque verdadeiramente, se nós tivéssemos mesmo focado, firmado em Deus, nós não temeríamos mal algum. Nós lemos os salmos, vemos o exemplo de Davi, as orações que ele faz a Deus, e às vezes nós lemos e esquecemos que nós servimos o mesmo Deus de Davi, o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Abraão. Nós servimos o mesmo Deus, ele não mudou. Ele é Deus que quando a praga vinha, nós vemos lá a mortandade dos israelitas lá pelas serpentes ardentes, e Deus mesmo dava solução para aquele mal ser dissipado, porque Deus, quando nós clamamos, quando nós nos prostramos, nos humilhamos diante da sua presença, Ele está pronto a socorrer. Nós servimos um Deus justo, mas o que nos afasta de Deus é o nosso pecado, os nossos erros, que nos faz perecer nessa terra. E nós temos que ter essa convicção de olhar para a árvore e ver o fruto que ela está produzindo. E se ela não produz bom fruto, ora para que ela venha a ser liberta, para que ela venha a ser transformada. Que nós venhamos verdadeiramente sermos servos de Deus, fazermos a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que esse texto diz, que nós devemos orar por todos os homens, sem exceção de pessoa. Mas um conselho eu te dou. A televisão nesse tempo, nesse período, ela pode te matar espiritualmente. As notícias que esse mundo te dão pode te matar espiritualmente. Então ora, vê como está o teu interior com Deus. Não vê por A nem por B, não vê quem está melhor, quem está pior, vê você. Vê a tua vida com Deus como está. E busque a presença de Deus para dentro do teu ser. Busque essa paz que em meio à tribulação, em meio à luta, em meio à adversidade, ela pode estar dentro de você te trazendo esperança, te trazendo a confiança que Deus está contigo. E se Deus está no barco, não há tempestade, não há nada que possa te abalar. Creia somente, toma posse da tua vitória. E se lembre de meditar em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu virei do céu, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. E se você quer essa vitória, ore, busque, creia e tome posse da tua vitória em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa estar abençoando a tua vida, te fortalecendo, as famílias, que o Senhor, nosso socorro, bem presente no momento da angústia. E nós confiamos nele, sabemos que ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e não nos abandona. Fiquem na paz, tenham um ótimo dia na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém.